es normal, mas é muito necessário fazer a mamografia. O exame fundamental para diagnosticar uma alteração na mama é a mamografia. Por quê? Porque, por exemplo, a mulher pode ter nódulos, pode ter cisto, pode ter inflamação a nível da mama. Mas, quando uma mulher faz o autoexame da mama, que pelo menos uma vez por ano deve de fazer, e, por exemplo, acha uma inflamação ou um nódulo ou um caroço a nível da mama, rapidamente tem que acudir a uma assistência médica. Qualquer nódulo, qualquer alteração, qualquer inflamação, qualquer sintoma, já seja dor ou alguma alteração que você encontra em sua mama, você requer de um atendimento médico. Aí, rapidamente, o médico vai indicar, pois, a mamografia, que é aquele exame. Também pode ser, por exemplo, um ultrassom mamário. Mas o fundamental é a mamografia, que é aquele exame que vai diagnosticar se você tem um cisto ou se tem um nódulo ou, em pior dos casos, um câncer de mama. Agora bem, vamos a ver quais são os principais sintomas de um câncer de mama. Em primeiro lugar, a mulher pode ter um inchaço de toda ou uma parte da mama, mesmo que não sinta um nódulo. Por exemplo, pode sentir dor a nível da mama, pode palpar, examinar a mama, pode ser que tenha um nódulo, mas pode ser que não tenha. Então, qualquer sintoma de inchaço na mama, que, por exemplo, você se examina frente a um espelho e você vai ver que, por exemplo, a mama, por exemplo, direita ou esquerda fica maior, de um maior tamanho que a outra, então pode ser um sintoma de um câncer de mama. Outro sintoma é um nódulo único endurecido, que quer dizer um caroço que a mulher vai ter na mama, que vai estar muito duro, vai ser muito duro. Muitas vezes não sente dor, às vezes não dói. Simplesmente você sente um nódulo ou um caroço na mama e está duro, muito, muito duro. Pode ser com dor ou pode não ter dor. Isso também é um sintoma que pode falar a favor de um câncer de mama. Outra coisa, irritação ou abaulamento de uma parte da mama. Por exemplo, uma parte da mama. Por isso é muito importante vocês e todas as mulheres maiores de 40 anos fazer autoexame de mama frente a um espelho e você avaliar, examinar e observar sua mama. Se, por exemplo, tem uma irritação, por exemplo, que fique vermelho, ou que fique preto, ou que fica, por exemplo, com uma alteração da pele que não é normal, pode ser um sintoma também de câncer de mama. Mas, por exemplo, esses sintomas não quer dizer que, por exemplo, já sejam que já falem que é um câncer de mama. Por isso, é importante acudir a um médico e fazer a mamografia, ante qualquer dúvida. Outra coisa é dor na mama ou mamilo. É aquela dor que sente na mulher na mama ou no mamilo. Também pode ser um sintoma de câncer. Outra coisa é inversão do mamilo. Normalmente o mamilo, como todas conhecem, tem su função e tem sua anatomia fisiológica. Se o mamilo fica em inversão, quer dizer, para dentro, pode ser também um sintoma de câncer de mama. Outra coisa é eritema, que não é mais que vermelhão. Por exemplo, na pele, que fica vermelha, muito, muito vermelha. E outro sintoma é, por exemplo, o inchaço da pele. Outro sintoma muito importante que nós ou as mulheres devem fazer é autoexame de região axilar. Quer dizer, aqui, debaixo, nas axilas, é importante também a mulher palpar, sentir se sente algum caroço, algum gânglio. Normalmente todos temos gânglios
que são como pequenos nódulos a nível das axilas no pescoço. Então, quando a mulher examina a mama, também é importante que examine região axilar, aqui debaixo dos braços, e também no pescoço, para ver se sente algum caroço, algum nódulo ou algum cisto. Muito bem. Então, esses são sintomas fundamentais que a mulher deve ter presentes e examinar para diagnosticar um câncer ou uma alteração da mama. Ok, então, também vamos falar o que são alterações benignas da mama, que não são mais que nódulos benignos, que são fruto de um crescimento aumentado que ocorre nas estruturas das mamas, que van a ser aqueles nódulos. Nódulos que normalmente, por exemplo, às vezes pode doer, às vezes não pode doer, mas o importante, mas por exemplo, só vai ser um nódulo ou um caroço a nível da mama, mas não vai ter nenhum caroço, por exemplo, debaixo do braço ou aqui no pescoço. A causa deles, muitas vezes, se chama displasia mamária, que não é mais que, por exemplo, inflamações benignas da mama. Aí, o médico pode indicar, então, a mamografia ou um ultrassom da mama e diagnosticar. Mas só depois que você faz a mamografia ou ultrassom da mama, aí, então, vai saber se é uma alteração benigna ou não. Mas, ante a dúvida, ante qualquer dúvida, ante qualquer sintoma, ante qualquer alteração que você presente na mama, a primeira coisa é acudir ao médico. Não podemos automedicar, como sempre eu falo, não podemos deixar de ir ao médico. Por quê? Porque o câncer de mama ou qualquer alteração a nível da mama tem tratamento. E como todos sabemos, por exemplo, o câncer de mama, que é uma das principais causas de morbilidade ou de doenças na mulher, tem tratamento e na maioria dos casos tem cura, mas se é diagnosticado a tempo, se é diagnosticado precocemente, se você, por exemplo, fez aquele autoexame da mama e achou alguma alteração, tem que acudir rapidamente ao médico. A mama, como todos sabemos, é uma glândula, en ese caso femenino, mas também o homem tem glândula mamária também. Mas então, é muito sensível, como todas sabem, qualquer alteração, qualquer, por exemplo, machucar, qualquer trauma a nível da mama pode ser prejudicial. Por isso, sempre falamos que a mulher deve ter muito cuidado de não machucar, de não ter traumas a nível da mama, por exemplo, golpes o algo así, deben ser evitados. ¿Por qué? Porque cualquier alteración, machucar, un trauma, alguna alteración en la mama puede se convertir en una causa maligna o en un cáncer. Entonces debemos evitar cualquier accidente, cualquier trauma a nivel da mama. Entonces, otra cosa muy importante que debemos tener presente que quais são as doenças benignas da mama. Em primeiro lugar, existe o fibroadenoma. Fibroadenoma, que é um nódulo benigno da mama, que normalmente, por exemplo, é pequeno, é um caroço de tamanho muito pequeno, que só vai ficar em uma parte da mama. Normalmente pode ser em só uma mama, pode ser na mama direita ou esquerda, mas só vai ficar aí. E é um caroço pequeno, que é blando, por exemplo, sensibilidade pode doer, mas também não pode doer, não vai ficar com alteração na pele, só vai ser aquele pequeno caroço que você fez o autoexame e achou esse caroço, pode ser um fibroadenoma, que é uma alteração benigna da mama. Outra coisa, como eu falei, displasia mamária, que não é mais que uma alteração dos tecidos mamários e que se caracteriza por dor, inchaço e nódulos nas mamas. É aquela alteração que, por exemplo, você palpou e sentiu dor, ou que simplesmente você, por exemplo, acordou um dia e sente dor a nível da mama.
pode ser então uma displasia mamária. Mas, como eu falei, qualquer alteração, a mais mínima alteração que você achar na mama, você tem que ir a um médico. Porque o médico é quem vai diagnosticar, o médico é quem vai falar o que você deve fazer, o que não deve fazer, e os exames a indicar. Mas qualquer alteração, seja qualquer que seja a alteração, você tem que acudir a um atendimento médico. Tá bom? Não podemos deixar para amanhã, não podemos deixar para depois, não podemos deixar para, não, depois isso vai passar. Não. Porque pode ser que você tenha uma displasia mamária, que é uma inflamação, e talvez você tomou uma dipirona ou um Dorflex e passou, mas não deve esquecer. Você deve de precisar, deve de acudir por um atendimento médico. Nunca esquecer que qualquer alteração pode ser benigna, mas também pode ser maligna a nível da mama. E todo tem tratamento. Assim seja um nódulo benigno, assim seja um nódulo maligno ou câncer, todo tem tratamento. Tratamentos que podem ir desde, por exemplo, tratamento a través de comprimidos, anti-inflamatórios, às vezes precisa de vitamina E, às vezes precisa de algum antibiótico, ou se é um caso de maior gravidade ou de malignidade, pois então aí o médico vai precisar indicar, por exemplo, uma cirurgia ou outro tipo de tratamento. Mas sempre é importante acudir a um atendimento médico. Nunca deixar para depois. É muito importante saber se o nódulo, se por exemplo, se você palpou e você sentiu uma alteração, é importante saber se é nódulo ou se é uma glândula, ou se é um caroço em alteração. Por exemplo, quando você palpa e sentiu esse caroço, que é pequeno, que é movível, por exemplo, que você sente que, por exemplo, sente em um lado, mas que pode ficar em outro lado, um pouquinho se desplazar, tudo bem, não tem problema. Mas se você sente que é um nódulo que é fixo, que está fixo, que é duro, que pode sentir dor ou não pode sentir dor, e que a pele ficou vermelha, ficou, por exemplo, preta, muitas vezes se fala que, por exemplo, é aquela pele cor de laranja. Todos sabemos que a laranja tem essa textura, que es así como de, por ejemplo, como pequeños buraquinhos así. Esa pele es una alteración de malignidad da pele da mama y que puede falar acerca de un cáncer de mama. Entonces, cáncer de mama, nódulo de mama, displasia mamaria, como ya falei, todo tem tratamento, mas tem que ser diagnosticado a tempo. Muitas vezes as mulheres tomam, por exemplo, cálcio por muito tempo ou vitaminas determinadas que, por exemplo, talvez um médico indicou por um tempo, mas que elas, sem ter conhecimento, pois tomam de forma contínua. Não. Por isso eu falo que não podemos tomar remédios, nem podemos tomar medicamentos de forma contínua, sem ser prescrito pelo médico. Porque às vezes tem comprimidos que são a base de hormônios, etc., que, por exemplo, podem provocar alterações na mama. Podem ser alterações benignas, mas também podem ser alterações malignas. Ok? Então, para encerrar esta parte das mamas, o fundamental, fazer o autoexame de mama, pelo menos uma vez por ano, ou cada 3 ou cada 6 meses fazer o exame de mamografia. Claro, por exemplo, es obligatorio nas mulheres maiores de 40 anos. Já mulheres maiores de 60 anos também devem de fazê-lo. Como eu falei, é certo que é um pouco incômodo, que pode provocar dor, etc., mas é importante fazer. Pode ser que você tenha sintomas, pode ser que não tenha sintomas, não tem nada a ver. É importante você fazer. Ante qualquer alteração, minhas queridas, já seja um nódulo, já seja uma inflamação, já seja um cisto, dor, uma alteração aqui na região axilar, debaixo do braço, no pescoço, é importante acudir ao médico. Outra coisa importante,
que vocês devem saber é o histórico familiar. O histórico familiar é muito importante. Se você tem um histórico familiar importante de alterações da mama, já seja benigna, já seja maligna ou qualquer tipo de alteração. Por exemplo, mãe, uma tia, uma filha, uma irmã que teve, ou até homens também, que teve alteração na mama, já seja benigna ou maligna, é muito importante esse fator hereditário. Por quê? Porque a mulher que tem um histórico na família de alterações na mama ou de câncer na mama, pois tem um maior risco de apresentar um problema também de malignidade ou qualquer tipo de alteração na mama. Não sempre podemos falar de que qualquer alteração que você tenha na mama quer dizer que é câncer. Não. Mas, ante a dúvida, temos que fazer o atendimento médico e temos que acudir a um médico para ele é quem vai indicar, por exemplo, o exame que você precisa. O autoexame de mama, minha querida, é muito importante. Às vezes temos pacientes que pensam que porque já, por exemplo, completaram 60 anos ou mais, que não devem fazer. Devem fazer. Devem fazer também porque também o câncer de mama, alterações da mama, também pode estar em idades de maiores de 40, maiores de 60 anos e até é muito frequente também encontrar, achar, por exemplo, alterações, já seja benignas ou malignas, nas mulheres maiores de 60 anos. Daí a importância de fazer a mamografia todo o tempo. Ao igual que, por exemplo, como eu falei na aula passada, fazer todo tipo de exame, hemograma, colesterol. Por quê? Porque muitas vezes na mama tem muito tecido digamos, de gordura. Então, por exemplo, se nós temos aumento do colesterol, se temos, por exemplo, esteatose hepática, que não é mais que aumento de gordura no fígado, pois na mama também pode sofrer isso. Daí a importância, por exemplo, de nós fazer todos aqueles exames, hemograma, colesterol, triglicerídeos, TGP, TGO, glicemia, todo tipo de exame. Ok? Então, bom, ao respeito desta aula, dessa parte, dessa aula das mamas, se tem alguma dúvida, se querem saber alguma coisa, alguma pergunta que tenham. É importante também porque, bom, como já falei, todos temos filhos, todos temos filhas, temos noras, que muitas vezes as mulheres mais jovens, por exemplo, de 40, muitas vezes não fazem. Já nós tivemos na consulta pacientes que, por exemplo, há mais de 2 anos que não fazem a mamografia ou não fazem o exame citológico, o preventivo. E isso não deve ser. Não deve ser porque é importante. E realmente, às vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, alterações da mama têm sintomas. Como já eu falei, isso, inchaço, nódulo, caroço, dor. Mas muitas vezes pode ser que você não faz o autoexame de mama e pode ter um pequeno caroço que, se você não diagnostica a tempo, pode aumentar de tamanho, pode crescer, pode ficar então de malignidade. Ok? O tratamento, como eu falei, normalmente é um médico quem deve de fazer. Mais uma vez, não podemos automedicar. Não podemos nos automedicar. Porque talvez você achou um pequeno caroço ou sentiu uma pequena dor na mama, tomou um analgésico, um Dorflex, uma dipirona, um paracetamol, com certeza a dor vai passar, mas a alteração fica aí. E talvez dentro de um tempo você vai apresentar de novo essa dor, pode ficar pior. Então, ante qualquer alteração da mama, a mais mínima, a mais que você ache de que não é importante, tudo é importante a nível da mama na mulher. Então, ante qualquer alteração, é importante acudir ao médico. Falando um pouquinho também do homem, o homem também, claro que sim. Por exemplo, a nível da mama do homem, também pode existir o câncer de mama no homem. Claro que é menos frequente que na mulher, mas também pode existir.
Também pode existir a displasia, que nada mais que aquela inflamação da área da mama do homem, que também pode apresentar inflamação, pode apresentar um caroço. Ante qualquer alteração também no homem, é importante, claro, no homem, então, nesse caso, o exame que ele deve fazer é um ultrassom da região mamilar, das mamas. É um ultrassom que o homem deve fazer. Mas também pode existir, em menor frequência que no câncer de mama na mulher, mas também pode existir e também o homem deve de ficar atento ante qualquer alteração que apresente. Uma dor, um caroço, uma inflamação, também deve acudir rapidamente a um médico, pois também existe o câncer de mama a nível do homem. Então, alguma dúvida, alguma coisa que queiram saber? Vitaminas, por exemplo, muitas vezes as mulheres tomam vitamina. Por exemplo, vitamina E é muito importante para, sobretudo para as mamas. Mas também não devemos tomar assim, de forma... Muitas vezes a mulher, por exemplo, pela menopausa, começam a tomar hormônios assim, porque, claro, a menopausa, por exemplo, sabemos que dá muitos sintomas, alterações na temperatura, calor, de momento frio, alterações no aspecto físico, alterações na parte de emoção. Às vezes está triste, às vezes está contente, às vezes está deprimida, com depressão. Mas são alterações fisiológicas de hormônios da menopausa. Eu sempre falo de que, por exemplo, porque tem muitas pacientes que vão e pedem, não, eu quero já vitaminas, eu quero tal coisa para a menopausa. Mas, se você não tem sintomas, não tem que tomar hormônios. Que tem muitas mulheres que, por exemplo, se automedicam hormônios para a menopausa. Menopausa, minha querida, é uma alteração fisiológica normal. É igual que quando você tem a menstruação, que tem aquelas dores. Já também tive muitas pacientes que, por exemplo, vão porque apresentam dores durante o período da menstruação. É normal. É normal, é uma coisa fisiológica. Claro, por exemplo, durante a menstruação, é lógico que a mulher apresenta muita dor, desconforto, etc. Ok, nesse caso pode tomar algum tipo de remédio indicado pelo médico, como por exemplo analgésicos, anti-inflamatórios também pode tomar, etc. Mas durante esse período que é fisiológico. Menopausia, minha querida, também é uma coisa fisiológica, normal. Ok, você está com sintomas assim, pode tomar durante um mês, durante 2 meses, por exemplo, hormônios, vitaminas, etc. Mas não é para tomar a vida toda, porque esses hormônios, se você toma de uma forma contínua, pode provocar alterações na glândula da mama, porque são hormônios. Ok, talvez você, quando você começa a tomar o remédio para a menopausia, você, claro, vai melhorar, mas vai ser por um tempo determinado o tratamento. Não pode ser de forma contínua a vida toda, porque você vai melhorar da menopausia, mas vai provocar alterações hormonais em gânglios, em glândulas de outras partes de seu corpo. E um desses órgãos pode ser a mama. Então, por isso, não automedicar-nos, não tomar remédios de forma contínua. Se, por exemplo, como falamos na semana passada, é um paciente cardiópata que tem problemas no coração e o médico, o cardiologista, etc., indicou, por exemplo, simvastatina, para falar de novo daquele, por um tempo contínuo, beleza. Mas não é porque você, se sua vizinha está tomando simvastatina a vida toda, você também tem que tomar. Não. Esse só foi um exemplo que falei. É igual com a menopausia, igual que, por exemplo, com alguma alteração da mama. O médico é quem vai indicar o tratamento. Normalmente o tratamento é por uma semana, quando mais 2 semanas. Talvez o médico indique vitamina E, anti-inflamatórios, se é uma displasia mamária, mas vai ser por um tempo determinado. E como eu sempre falo e volto a falar, ante qualquer alteração da mama, a primeira coisa é acudir a um médico. Pode ser que você tenha dor e pode ser que nesse momento você não pode ir ao médico, mas tem que ir ao outro dia ou ao outro dia, mas não deixar para a outra semana ou para outro tempo, porque a tempo todo tem solução. E como eu falei,
não podemos automedicar. Não podemos nos automedicar. Porque talvez o tratamento que tomou uma vizinha, sua cunhada, sua irmã, para uma displasia mamária, talvez ela foi diagnosticada com uma displasia mamária, que é uma alteração benigna da mama. Mas talvez você não tenha esse tipo de inflamação. Talvez sua inflamação é maior, talvez é menor, talvez não é benigna, mas a única forma de saber é você fazendo a mamografia e com um atendimento médico. Ok? Professor, posso fazer Me uma fala. pergunta? Pode. Deixa eu falar. Que eu esqueço quando eu vou ao médico, até no clínico geral, uma coisa que me incomoda muito à noite. Aquela queimação nos pés, um calor, sei lá o que que é aquilo. Meu Deus, às vezes eu levanto, vou ter que molhar os pés e voltar para a cama de novo, porque é uma coisa insuportável. O que será isso? Eu já tenho Isso, 59 anos. esses são problemas na circulação do sangue. Por exemplo, você pode apresentar formigamento, sensação de, por exemplo, de coceira nos braços, nas pernas. Às vezes pode Uhum. ter inflamação, inchaço a nível das pernas. Mas, por exemplo, esse inchaço pode ser normal depois das 4 horas da tarde. Por quê? Porque você durante todo o dia pode estar fazendo coisa, caminhando. Então é normal uma Isso. pequena inflamação das pernas no horário da tarde. Mas quando você acorda e você tem inchaço, aí deve de acudir a um médico porque, bom, aí você vai precisar de exame. Mas então, isso que você sente a nível dos pés é problemas na circulação do sangue. Nesse caso, você pode tomar algum remédio circulatório. Pode ser AS, que é aquela aspirina que eu falei a semana passada, Eu que sei. também ajuda para a Aham. circulação. Ou existe outro remédio que se chama Diosmin, de 450 miligramos, ou Flevonit, que vendem nas farmácias, inclusive até sem receita, que ajuda para a circulação do sangue. Esse Ah, remédio você pode tomar, por exemplo, por uma semana, 2 semanas, 2 vezes ao dia. Outra coisa importante, por exemplo, assim, nesse caso, é você, quando você estiver sentada, deve colocar as pernas em alto. Por exemplo, você está sentada e colocar uma cadeira e então colocar as pernas de tal forma que as Hum, pernas fiquem em alto. E se você, por exemplo, está descansando, está deitada, pues pode colocar um travesseiro, por exemplo, debaixo das pernas, que isso eu faço ajuda. isso. Ótimo. Isso Quando ajuda para a circulação fazendo, do sangue. eu estou fazendo caminhada aqui dentro do Ótimo. condomínio, né, que é espaçoso, muitas pessoas fazem caminhada, eu faço. Aí de Que vez em bom. quando eu dou uma corridinha leve, né? Menino, as Uhum. pernas ficam formigando, aí coça. Gente, aí eu paro, continuo andando. Aí Pues até que nada, vai parando aquele formigamento, aquela coceira, eu digo, meu Deus, que horror. não, Mas para isso, o, como eu mas, falei, para, como isso, para eu falei, mas, pode tomar AS, que é aquela aspirina aham, pequena, e também aspirina complexo de sim. vitamínico B. Complexo vitamínico B, que venden Ah, também na sim, farmácia, que pode ser em complexo, comprimido, complexo B, que complexo, pode ser em comprimido complexo ou em B. líquido. É, Ele é muito bom também. Ese, por ejemplo, ese complejo vitamínico complejo B, você pode tomar por, digamos que por un mês, pode tomar, não tem problema. pois é, mas essa queimação à noite me incomoda nos pés. Aí eu coloco um ventilador bem na frente da cama, onde ficam os pés, ali na cabeceira dos Sim, pés, para ficar ventilando a noite toda, porque para dormir é insuportável. Eu imagino. acordo e vou molhar os pés para poder dormir melhor, mas é horrível. Meu Deus do céu, o que será isso? E toda vez que eu vou ao médico é para perguntar sobre isso e termino esquecendo. Nada, Aí pues eu eso es me problema na lembrei. circulação. Problema na circulação do sangue. E tomar esos Ah, dos tá. comprimidos, pronto, com isso vai melhorar bastante. A minha mãe tem 90 anos, ela também sentia muito isso, mas hoje ela não sente mais. Muitas vezes pasa, muitas vezes a sangue, por exemplo, a circulação melhora e então, pues já, fica muito melhor.
E uma coisa interessante também, que outro dia a gente estava aqui, a família reunida, a gente estava comentando que minha mãe, quando era mais jovem, até os 55, 60 anos, por aí, ela tinha aquelas veias altas, né? Tudo. Cheia com aqueles lombinhos, aquelas coisas, pois sumiu tudo. Não sei o que que aconteceu. E ela nunca fez caminhada, trabalhou muito, né? Olha que Caminhando bom. assim. Mas sumiu tudo. A gente fica olhando hoje, eu digo, gente, a perna da mamãe tá lisa, 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 lisa. Bom, olha que Contando, bom. ninguém Pois que acredita. bom. Só quem já conhece ela, que via que ela tinha as pernas cheias daqueles calombos, aquelas veias cheias, né? Aí hoje tá lisa, não tem mais nada. Graças a Pois, Deus. pois Porque ela foi que muito bom em então. angiologista, passava o meia, mas ninguém nunca falou em algum tipo de cirurgia, não. Mesmo que tivesse, a gente não ia aceitar. E ela nunca nem usou aquelas meias que sempre passam, né, para, acho que a Sim. circulação do sangue, sei lá, ela nunca nem usou. E hoje sumiu Ah, que tudo. bom. Tá bom, ok. Pois é. A ver, dona Teresa, que quería preguntar alguma coisa. Esse professor é sobre as câimbras que eu tenho demais de madrugada, as duas pernas. Cambras. Isso também é problemas, pode ser problemas inflamatórios a nível da perna, pode, por exemplo, pode ser inflamação a nível dos músculos. Às vezes também pode ser por artrose, que como todos sabemos, artrose nada más que aquela, cuando ya nuestros osos ya van ficando un poquito más débiles, más fracos, y entonces pues puede provocar eso. Y también problemas na circulação do sangue também pode ser. Nesse caso, você pode tomar, por exemplo, diclofenaco em gotas. Por exemplo, 35 gotas 2 vezes ao dia. E tomar algum flebotônico, quer dizer, algum remédio para a circulação. Pode ser Flevonid ou pode ser AS, pode tomar também. Tá E um certo. Muito anti-inflamatório. obrigada. De Muito nada, de nada. obrigada. De nada, dona Teresa. Então, alguma outra pergunta? Minha querida, então, bom, para já resumir então, é importante e esse Outubro Rosa realmente está fazendo muitas novidades, está fazendo muito bem para todas nesse caso, porque é a saúde da mulher e é importante muito, muito, minhas queridas, fazer o exame como está exigido. Por exemplo, não tem que ser em uma data específica. Se você fez o ano passado, mais ou menos em fevereiro ou março, você sabe que deve fazer em fevereiro ou março desse ano. E assim. Mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer a mamografia. Igual que o exame citológico ou preventivo. Claro, por exemplo, toda aquela mulher maior de 60 anos não precisa fazer o exame preventivo todos os anos. Pode ser cada 2 anos, cada 1 ano e meio, tudo bem. Maior de 60 anos. Claro, se não tem sintomas ou se não tem alterações. Se tem, então aí sim tem que fazer. Mas a mulher maior de 60 anos, pois pode ser cada 2 anos o preventivo. E então, ao respeito das mamas, repito de novo, qualquer alteração, qualquer sintoma, qualquer coisa, e se temos um histórico na família de alterações na mama, rapidamente temos que acudir ao médico. Todo a tempo tem solução. E como todas conhecem, talvez ou todos conhecemos, ou já tivemos familiares, ou já tivemos conhecidos com alterações da mama, ou um câncer, ou uma displasia, ou um nódulo benigno, mas com tratamento, minha querida, todo tem solução. Tudo. E como todos sabemos, até o câncer de mama tem solução também. E o autoexame de mama é o fundamental e o mais importante. Tá bom, então? Tá ok, tá ótimo. Ótimo. Explicação muito boa. Qué bom que gostaram. Y nada, cualquier dúvida, na próxima semana, pues a gente se ve de novo y podemos falar de o alguna dúvida que vocês queiram saber ou algo. Igual que, igual que meus queridos, se vocês querem, por exemplo, para a gente falar sobre um tema específico ou algo assim,
pois você pode sugerir e então podemos falar. Ou qualquer dúvida que vocês tenham, pois assim. Na próxima semana vamos a falar sobre um tema muito importante para todos e que é muito frequente e que é artrose, osteoporose, doença nos ossos, não é? Que é muito frequente e muito incômodo e dá muita dor, não é? Porque realmente é muito difícil. E artrose, a maioria de nossos pacientes tem artrose, osteoporose, artrite, mialgia. Então, na próxima semana vamos a falar sobre esse tema e qualquer dúvida já pode você falar, perguntar. Eu estou tomando injeção. Tá bom? Ok. Legal, professor. Tá bom. Tchau. Tchau. Até a próxima. Um beijo para todos. Eu quero muito. Tchau.